Artilheiro do Corinthians na temporada 2024, Yuri Alberto cresceu bastante no recorte com Antônio Oliveira e uma mudança sutil no seu posicionamento. Nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada para esses detalhes e entender como o atacante do Corinthians tem rendido melhor nesse recorte da temporada. Além de artilheiro do Corinthians nessa temporada, Yuri Alberto também é o artilheiro do time no recorte com o Antônio Oliveira. O atacante vive o seu melhor momento na carreira desde que chegou ao Corinthians. A gente tem até uma tela para mostrar um pouco esses números, né, e ilustrar esse bom momento vivido pelo Yuri no Corinthians. Lá em 2022, quando ele chegou no meio da temporada, foram 11 gols marcados, melhor dizendo, em 23 partidas, uma média de 0,39 por jogo. No ano seguinte, desde o início do ano, né, participando ali desde o começo da temporada, foram só 15 gols em 63 partidas, uma média de 0,23 e uma queda de rendimento muito grande com as várias trocas, né, de técnico que o Corinthians teve e técnicos que não conseguiram aprofundar o seu modelo para que o Yuri pudesse render aquilo que ele sabe fazer de melhor. E já neste ano, né, com essa mudança no início da temporada do Mano para o Antônio, são 14 gols em 25 partidas, uma média de 0,50, que, como eu disse lá no início, tem muito a ver com uma mudança no posicionamento, na forma de jogar do Yuri Alberto no Corinthians. Mesmo diante da loucura total vivida pelo Corinthians nos últimos anos, com trocas de técnico e mudanças que potencializaram muito pouco os seus jogadores, a gente pôde perceber em alguns momentos que o Yuri Alberto conseguiu marcar gols mostrando aquilo que era a principal característica dele vestindo a camisa do Corinthians, que é essa capacidade de atacar o espaço, de ser um jogador que venha de trás ou que se mova dentro da área para procurar um espaço vazio e conseguir a finalização. Eu separei dois lances aqui da temporada passada. O primeiro deles a gente já está vendo aí do gol contra o Flamengo. Esse ainda em 2022, na verdade, né, com o Vitor Pereira, que foi o período em que o Yuri teve o seu melhor rendimento, que ilustra um pouco isso, né? Como ele tem essa capacidade de, jogando um pouco mais longe da área em alguns momentos, receber e partir em velocidade em direção ao gol. Receber uma bola no espaço, né, uma bola projetada para que ele possa correr e chegar, ou até mesmo receber, fazer uma finta e conseguir a finalização. Esse gol contra o Flamengo mostra isso. Ele recebe, tira o defensor e finaliza para fazer o gol. O gol seguinte, contra o Fluminense, já é da época em que o Corinthians era treinado pelo Mano Menezes. E ilustra um pouco isso também, né? Essa capacidade que o Yuri tem de receber uma bola em profundidade e chegar na frente, na velocidade de conseguir a finalização. Na corrida, né? Esse lance dá pra perceber que na corrida ele vem apontando ali pro Maicon. Coloca ali na frente e tal. E o Maicon coloca a bola na frente. E ele vai chegar exatamente na frente do defensor do Fluminense para fazer um belíssimo gol, que mostra, né, como essa característica é bastante marcante no jogo do Yuri Alberto. Diante disso, então, como a gente consegue chegar ao momento em que o Yuri não rende para uma passagem onde ele consegue marcar mais gols? Em um período muito grande da temporada passada, como eu disse, dentro dessas trocas de técnico que o Corinthians passou, Lázaro, depois teve o Cuca ali por um período muito curto, um pouco mais adiante veio o Luxemburgo, no fim do ano o Mano Menezes. Muitas vezes, né, dentro desse período, com o Lázaro menos, jogava com uma dupla de ataque em alguns momentos, né, no Corinthians, mas principalmente com o Mano e com o Luxemburgo, muitas vezes o Yuri Alberto era usado como um pivô, uma referência, um jogador para jogar de costas para o gol, para receber uma bola longa e tentar ali dominar, tentar segurar enquanto o time saía de trás em alguns momentos. E ele não é um jogador com essa característica, ele não é um jogador para jogar preso, ele não é um centroavante de área, embora em alguns momentos ele possa se mexer bem dentro da área e conseguir as finalizações. Mas ele é um jogador que precisa de liberdade para se movimentar e que precisa também muitas vezes ser abastecido nesse sentido, uma bola em profundidade para que ele possa chegar na velocidade, ler o espaço e conseguir a finalização. E foi exatamente isso que o Antônio Oliveira tem conseguido potencializar no Corinthians dessa temporada no Yuri Alberto. O time tem muitos problemas, mas tem uma coisa que tem funcionado de fato é individualmente o Yuri Alberto e esse entendimento do que ele possa render. Separei alguns lances aqui para mostrar exatamente isso, começando pelo jogo contra o Palmeiras. Jogo em que o Corinthians vai buscar um empate, né? O jogo estava ali empatado, estava 2-1 Palmeiras, 2-0, o Corinthians vai buscar um empate. E esse gol, né, mostra um pouco isso. Até voltei aqui um pouquinho. Yuri Alberto na referência, dentro da área, vai pintar um cruzamento, mas ele não vai receber simplesmente o cruzamento dentro da área e vai fazer uma finalização. Não, ele vai se mexer para gerar um espaço, uma vantagem em relação ao adversário e conseguir marcar o gol. A gente vai observar muitas vezes isso, esse jogo mais recente contra o América de Natal pela Copa do Brasil. Mesma coisa, né? O famoso gato ali que o centroavante dá, né? Tá de um lado, sai para o outro e consegue a finalização. Leitura dos espaços é algo que o Yuri Alberto consegue fazer muito bem, né? O passe vem do Garro, ele faz do Breno Bidon, ele faz a leitura e a finalização. Aqui os dois gols que ele marcou contra o Atlético Goianiense nesse meio de semana, de novo nessa tônica, bola em profundidade, lançamento
do defensor, e o Yuri vai ter a capacidade de ganhar na velocidade, algo que ele faz muito bem nas jogadas que a bola vem de trás, né? Ganhar do zagueiro na velocidade, se projetar, o drible curto e a finalização para marcar o gol. Ele marcou outro gol no jogo contra o Atlético Goianiense, que mostra também a capacidade de movimentação dele, Yuri Alberto. A bola vem do lado direito, num contra-ataque, era no momento que o Corinthians já tinha um jogador a menos, e o Yuri está muito longe da área. Porque eles exerciam um papel de jogar pelo lado, né? Como um ponta, ajudando na marcação. Jogou algumas vezes assim para o Pedro Raul ser titular, tem essa valência também, né? E de novo, leitura do espaço. A partir do momento que a bola entra no Rodrigo Garro lá do lado direito, o Yuri tem um espaço para se projetar, para conseguir a finalização e para marcar o gol do Corinthians diante do Atlético Goianiense, que acabou não sendo suficiente para o time vencer o jogo. Mas é uma melhora muito grande desse jogador com um time, né, um técnico que pensa em potencializar o que ele tem de melhor. Se o Yuri não é um centroavante que vai reter bola, que vai ganhar pelo alto, que vai dar casquinha, que vai brigar no físico com os zagueiros, por que não fazer o jogo funcionar para que ele seja potencializado nessas bolas em profundidade, numa bola que ele possa se mover dentro da área para buscar o espaço e fazer um cruzamento? Se a gente olhar para os gols do Corinthians feitos pelo Yuri nesse ano, você vai encontrar ali um padrão, né, de jogadas nesse sentido. E um jogador que tem sido potencializado pela ideia do seu treinador. Repito, é um trabalho muito complicado esse do Corinthians com o Antônio Oliveira, caótico, o time tem muitos problemas. Porém, se algo tem funcionado no 2024 alvinegro, esse algo, né, esse algo a mais tem sido o Yuri Alberto.